entrar numa faculdade, ou um casamento, ou um filho, ou o primeiro emprego. Então, alguns, assim, nós vivemos pequenos acontecimentos, mas existem esses acontecimentos que são marcantes na nossa trajetória. Então, o acontecimento ele faz isso, ele interfere na nossa experiência. Ora, nessa desorganização e nessa transformação que o acontecimento estimula e produz, ele provoca uma dinâmica, e aí eu vou chegar na questão que você falou do antes do acontecimento e do depois. O acontecimento ele se dá no presente, mas assim, ao desorganizar, ele aponta para o futuro, ele aponta para adiante. E aí aí a gente fala, e aí, né? Como vai ser depois do acontecimento? Nada será como antes, não é? Mas o que será? Mas, ao mesmo tempo, o acontecimento nos faz olhar para trás, né? E a perspectiva do pragmatismo e a perspectiva do Querré inverte um pouco a ideia de causa e efeito, né? O acontecimento é efeito de alguma causa. Existe um passado que provocou o acontecimento. O passado do acontecimento, às vezes, ele é muito suscitado pelo próprio acontecimento. Em vez de ser um passado que provocou o acontecimento nos faz olhar para trás e perguntar o que existia antes que chegou até aqui. Então, o acontecimento nos faz olhar para o momento anterior com os olhos, com novos olhos, com esses olhos do momento. Nós já estamos vivendo há alguns anos períodos tensos e turbulentos no mundo e no Brasil particularmente. Vários elementos estão colocados aí, né? Então nós estamos vivendo crise política, nós estamos vivendo crise econômica, e não é só essa provocada pela pandemia, né? Nós estamos vivendo diferentes tensões, digamos assim. O que o acontecimento faz é nos remeter um olhar para esse passado recente, eventualmente para um passado remoto, né? O acontecimento ele busca o seu próprio contexto histórico, né? A que esse e então ele tem essa capacidade, né? De evocar um passado e criar seu próprio passado. Eu estou falando muito aí, mas me interrompam, né, para a gente Não, ter... acho que o que eu ia perguntar nessa linha, professora, assim, ainda falando um pouco desse, porque ele instala como você fala, uma dupla temporalidade, né? Você olha para frente e olha para trás. E não só olha como reconstrói o passado, né? Então, assim, nesse aspecto que você estava falando da questão política, econômica, você acha que tem alguma coisa que já aparece como possível ser repensada a partir desse acontecimento, ou ainda é cedo? Não, eu acho que assim, algumas coisas já estão sendo bastante, a gente já vê mudanças, inclusive, na maneira de encarar. Eu vou dar um exemplo bem concreto que nós todos seguimos aqui, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E quer dizer, nós estamos vivendo já há alguns anos, né, desde do impeachment, do golpe contra Dilma, nós estamos vivendo essa investida neoliberal. E o que o neoliberalismo fala? Né? O neoliberalismo coloca duas grandes ênfases, assim, o mercado resolve tudo e os sujeitos são sujeitos empreendedores, cada um devemos assim, ser capazes de gerenciar nossa própria trajetória, nosso trabalho, etc. Nessa perspectiva aí do neoliberalismo, né, o então deputado Mandetta foi um daqueles que falava da privatização do sistema de saúde, né, no modelo americano, né, a saúde, o Estado tem que... Aliás, essa coisa do Estado mínimo não existe nos Estados Unidos, mas no receituário neoliberal, né, você tem a ideia do Estado mínimo, e aí várias áreas do que o Estado deveria se ocupar são
são retiradas aí da sua intervenção. E uma delas era a saúde, né? Então, vamos privatizar os planos de saúde. Ora, o que aconteceu? O que a pandemia mostrou, né? A pandemia mostrou coisas, assim, evidenciou coisas muito importantes. Primeiro, que ninguém vive sozinho, ninguém resolve, principalmente problemas de saúde, sozinho. Então, essa coisa do individualismo, de cada um que se cuide, né? A gente está vendo uma pandemia, cria essa situação aí de codependência e nos incita a ver como precisamos uns dos outros. Mas no caso específico, né, do sistema de saúde, né, ele nos mostra como o Estado deve cuidar disso, porque o mercado não dá conta, o mercado não vai nos atender, né? Depender aí do sistema privado para cuidar de uma pandemia, né, seria um pouco, né, até o que está sendo visto nos Estados Unidos, quem não, né, as pessoas mais fragilizadas, as pessoas mais pobres não têm condição. Então, o SUS, que estava na corda bamba, o SUS foi valorizado. E aí o ministro Mandetta, né, durante o período dele aí, nas suas entrevistas, ele vestiu literalmente o blusão do SUS, né, a camisa do SUS. Né, e ele falou da importância, porque ele falou o SUS funciona realmente como um sistema, né, um sistema estruturado em nível nacional. E para enfrentar uma situação dessa, só um sistema desse porte é capaz. Então, é um dos exemplos aí, né, vividos e que mostra como é que a experiência do acontecimento faz olhar com outros olhos, né, certas questões. Que é a reconstrução do passado, né, que fica bem clara nesse caso. Né? Muito legal. Eu recebi uma pergunta aqui, na verdade, assim, a gente está na linha do divisor de águas, a gente pode ficar indo e vindo no tempo, né, indo para o passado e para o presente. A Gisela jogou um pouquinho para o passado, agora eu vou jogar um pouquinho para o futuro. E você pode levar para onde quiser, porque você é quem vai nos guiar essa lanterna aí para a gente tentar entender tanto o passado quanto o futuro. A professora Cristina Helena perguntou aqui para mim pelo chat se dá para imaginar ou começar a pensar numa metodologia de estudos, né, para pensar o futuro, que não esteja tão baseada em técnicas de estatística, né, como é que a gente costuma mais trabalhar. A gente faz projeções estatísticas para pensar o futuro. O conceito de acontecimento já consegue ajudar a gente a pensar por outros caminhos esse olhar para o futuro enquanto metodologia científica? Oi, obrigada, Cristina, aí pela questão. E eu vou fazer até uma pequena retrospectiva da nossa história lá do GRISLab, do conceito de acontecimento. O nosso laboratório foi criado em 2013, né? No bojo e logo depois de todas as das jornadas de junho, de todo aquela agitação que aconteceu. E eu acho que assim, 2013 é um outro marco na história recente do nosso país. E aí, assim, por que naquele momento nós nos demos conta de que o conceito de acontecimento ele tinha um papel explicativo? Eu até escrevi um artigo que eu falava do potencial heurístico do conceito de acontecimento. Ou seja, fazer uma leitura da nossa realidade com o conceito de acontecimento nos leva a diversificar o nosso olhar e levantar um conjunto de questões. Então, eu lembro, aí nós tivemos essa ideia de criar o laboratório de análise do acontecimento. 2013 foi outro momento que a gente não sabia o que ia acontecer depois. E aí, assim, o que nós dissemos, quer dizer, o que nós olhamos e falamos, está acontecendo uma profunda mudança, né, a nossa normalidade, o nosso cotidiano foi perturbado, possibilidades estão no horizonte. Quais são elas? Né? E aí nós nos demos conta de que olhando assim, olhar para o acontecimento era olhar um pouco o desenrolar das coisas. E aí assim, ele foi um certo norteador para a gente ir lendo tendências
em pequenos acontecimentos, né? A partir de 2013, a gente foi olhando várias pequenos acontecimentos, desde a movimentação, pequenos acontecimentos, assim, pequenas manifestações dentro de tendências maiores. Era o período pré-Copa, houve o surgimento aí de black blocs, então a gente olhava uma série de elementos e tentava, a partir deles, delinear tendências. E eu acho que aquele momento, não sou eu que estou dizendo, acho que várias pessoas, comentaristas e analistas do Brasil disseram, naquele momento, duas assim, tendências e caminhos diferentes estavam colocados, fortaleceu-se e ganhou rumo o caminho aí, fortaleceu-se a direita e o caminho que a gente acompanhou, que culminou, quer dizer, teve um momento de tensão nas eleições de 2014, depois do impeachment e tal. Então, a gente vê o acontecimento, inicialmente, olhar para as coisas que acontecem, a gente vê possibilidades delineadas. E, assim, enquanto ferramenta heurística, digamos assim, né, a nossa análise essa tentativa aí de fazer uma prospecção de futuro, é claro que não é possível fazer uma futurologia, mas, assim, avaliando pequenos acontecimentos que se sucedem, e fazendo uma leitura daquilo que eles, sentidos que estão mais fortes ali, a gente vai percebendo as tendências. Então, respondendo à pergunta, né, da Cristina, eu acho que a leitura do acontecimento nos permite coletar, né? É um trabalho mesmo de coleta, assim, de coletar sentidos, valores que são expressos, né, em algumas manifestações e por aí fazer leitura de tendências. Mas é claro que não dá para fazer muito uma futurologia, mas é leitura, é uma tentativa de interpretação. Obrigada, Vera, entendi. Oi. Professora, você falou algumas vezes aí de alguns conceitos que eu acho interessante, de repente, a gente tentar explorar um pouquinho. A questão dos sentidos, né? Que você mobiliza um quadro de sentidos, né? Você tem mudanças do que as coisas significam para as pessoas, e também como é que elas sentem no sentido de afetação. Você tem agentes, né? Que são mais destacados ou menos destacados. E você tem a questão de como contar a história, né? Que são as narrativas. Né? Então, pensando nesses três elementos, o que você está enxergando agora? Né? Quais sentidos estão prevalecendo? Que agentes estão começando a aparecer? E como é que as histórias estão sendo contadas aí por esse prisma do acontecimento? Para falar nas narrativas, a história sendo contada sobre o acontecimento, eu volto um pouquinho também e numa outra questão trazida pelo Querré, uma outra chave conceitual interessante que o Querré traz do acontecimento, que ele chama, fazendo um jogo de palavras aí com o nome de um filme, ele fala a dupla vida do acontecimento. Não é? Então ele fala, o acontecimento vive duas vidas. Uma vida um tipo de existência do acontecimento, digamos assim, é a existência factual. O acontecimento existe enquanto alguma coisa uma ocorrência que mexeu com a gente, que nos tirou do lugar, né, que afetou os nossos sentidos, que no caso aí nos provocou medo, nos deixou em casa, né, então, assim, o acontecimento, ele interfere na nossa experiência, ele existe concretamente, praticamente na nossa vida. Ele fala, essa é a primeira vida do acontecimento. Mas, assim, colada nessa primeira vida, ele fala numa segunda vida, que no nível do simbólico. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres simbólicos. Então, a gente simboliza aquilo que a gente vive e a gente cria narrativas que são formas explicativas, são a maneira de lidar com as ocorrências, criando uma história, né? Criando um enredo
explicativo, um enredo que nos faça conviver com essa mudança, né? Achar alguma coerência, nos situar nesse novo cenário trazido pelo acontecimento. Então, ele fala, aí o acontecimento vive uma segunda vida, que é a vida do simbólico. É claro que na prática não dá para a gente não separa, né? É mais um trabalho analítico. Mas assim, qual que é a importância da gente manter essa coisa das duas vidas do acontecimento, né? Num investimento aí pragmatista, é não perder de vista que o acontecimento porque ele mexe com a nossa experiência, porque ele é experienciado por pessoas, né? Então, assim, tem essa dimensão do assim, o acontecimento, ele nos tira do lugar. Mas, assim, para nos situar bem nesse lugar, né, a maneira como a gente vive essa dimensão sensível e primeira do acontecimento depende das histórias que a gente conta sobre ele. Então, por exemplo, algumas narrativas surgem aí, né, e a gente vem se deparando com elas. Uma delas, a epidemia, o vírus, foi uma invenção dos chineses para aumentar o seu poderio, né? A gente viu essa narrativa aí, né? Inclusive nos círculos lá do poder, né? Mas é uma narrativa que vem também dos Estados Unidos e que coloca muito assim, então isso aí é uma investida, né, dos chineses, do comunismo chinês. Uma outra narrativa, né, de cunho mais ecológico ou cosmológico, melhor dizendo, fala até de uma certa, entre aspas, né, uma certa vingança do planeta. Né? Assim, é o planeta reagindo ao tipo de uso predatório que nós estamos fazendo. Então, os vírus acontecem, né, ou grandes calamidades acontecem em determinados períodos de tempo. Né? Eu li até alguma coisa que a cada 100 anos existe uma epidemia, então 1918, 1920 foi a espanhola, em 1820 eu não sei se foi a peste bubônica, assim, eu já vi até uma coisa de que a epidemia acontece mais ou menos a cada 100 anos, que é uma forma de controlar a população. Então, essas narrativas, elas são, digamos assim, grandes enquadramentos que nos fornecem sentidos possíveis. Então, eu acho que assim, desde uma teoria da conspiração, de que a narrativa, de que a epidemia faz parte de um complô político, ou de um lance aí na geopolítica, até narrativas mais cosmológicas ou até espiritualistas, né? Elas vêm, outras vêm nos, assim, uma outra narrativa possível presente, né? Como é que essa pandemia ela evidencia, né, esse quadro o quadro que vivemos aí do capitalismo, do neoliberalismo, né? Como é que ele quer dizer, de alguma maneira ele estaria chegando no seu limite. Então, algumas narrativas fazem essa ligação da pandemia com o próprio fim ou enfim, uma nova crise para o capitalismo. Então, esses sentidos aí, eles estão em disputa. O desdobramento, e aí tem o depois do acontecimento, né? Então, assim, o acontecimento, para a gente compreender, a gente cria narrativas sobre ele. As narrativas que nos convencem mais, ou as narrativas que se tornam hegemônicas, elas se traduzem em formas de intervenção. Então, a gente fala, uma outra etapa aí que a gente fala assim, o pano de fundo pragmático. O que a pandemia nos faz fazer, não é? A pandemia, por exemplo, ela nos pode, quer dizer, como um primeiro movimento, ela nos
nos colocou dentro de casa, né? Ela alterou a nossa mobilidade, né? Mas, assim, de que maneira nós organizamos a vida a partir desse lugar? De que maneira nós passamos a ver as outras pessoas, né, nesse contexto compartilhado aí de medo, de insegurança? Então, todos essa experiência aí agita uns e outros sentidos, né? E a narrativa que a gente escolhe, o enquadramento que a gente escolhe, acaba direcionando a maneira como a gente se posiciona. É uma pergunta aqui, professor, do Matheus, que ele está, acho que como todo mundo, né, curioso, e a pergunta dele é sobre perguntas. Né? Que tipo de perguntas a gente deveria começar a fazer, né, em relação ao acontecimento, né, para a gente começar a pensar em mudanças de padrão de comportamento para curto, médio prazo? É um pouco na linha do pensar o futuro, mas assim, quais seriam boas perguntas para a gente fazer? E talvez você desdobrando um pouco, né, o que você já estava colocando sobre os conceitos, né? Quando a gente pensa em narrativas, né, aí vamos pensar nessas diferentes narrativas aí, então vamos lembrar o que é uma narrativa, né? A narrativa é a construção de uma história, e numa história, né, o que cria uma narrativa? A existência é uma ação que se desenrola no tempo, uma ação efetuada por agentes, né, a teoria da narração, as teorias da narração se chamam de actantes, mas são agentes. Ora, uma primeira pergunta, né, que a gente deve fazer é assim: quais são os diferentes sujeitos de que maneira os diferentes sujeitos estão vivendo nesse momento aí? Quem são os actantes, né? Quem são esses personagens que conduzem? Então, assim, quem é que está tomando a frente? Quem é que no desenrolar de uma ação, quem direciona? Quem conduz a ação? Então, uma primeira pergunta é com relação aos diferentes personagens e agentes dentro desse acontecimento, mas atentando para o papel que uns e outros estão tomando. E isso está muito interessante no Brasil, né? A relação, por exemplo, a relação federativa, ela se vê neste momento bastante alterada, a relação entre governadores e a presidência da República. Então a gente olha agora, que outros, assim, estendendo a pergunta, ainda nesse campo dos atores, né? Que outras figuras, que outros personagens tomaram esse papel, ganharam preponderância, tiveram uma presença, estão tendo uma presença forte nesse contexto. Aí a gente, assim, a gente vê isso desde o quadro mais institucional, as autoridades que estão ou não estão desempenhando papéis, até as diferentes pessoas, indivíduos, assim, né, indivíduos comuns, né, que papel que eles estão desempenhando nesse momento. E a gente vê alteração de papel, né, desde aquelas as pessoas que ficam em casa e cuidam, né, vão cuidar da própria vida, né, aquelas pessoas que começam a se preocupar e a fazer parte de movimentos associativos para cuidar dos mais fragilizados, né? A gente trabalha lá no nosso laboratório, a gente trabalha muito com a questão dos famosos, dos célebres, né? Então, assim, que papel que essas pessoas estão tendo, né? Aí a gente vê alguns assim, algumas pessoas que se destacam pela intervenção que estão tendo, e outros que, ao contrário, nesse momento aí, acabam tendo um papel, assim, avaliado como pouco importante ou às vezes até como muito negativo. Então a gente vê algumas personalidades, algumas celebridades que estão sendo muito criticados por terem comportamentos equivocados, né? Então esse é um conjunto de perguntas que a gente faz
sobre assim, quais são os personagens que aparecem e que papel eles estão desempenhando. Uma outra pergunta, né, eu falei, a narrativa, quer dizer, são atores e é uma ação. Uma outra pergunta é sobre as ações em curso, né? E essa, assim, eu acho que as análises cotidianas do rumo da pandemia têm chamado muita atenção para o desempenho diferente dos chefes de Estado, né? Sem falar no desempenho, não sei, vou evitar o adjetivo para falar da condução do nosso presidente, mas assim, a gente vê como é que diferentes chefes de Estado têm tido atuações, algumas muito elogiosas. A gente, inclusive, vê comentários que mulheres, né, governantes, né, têm tido um papel significativo. A Angela Merkel, que não é exatamente uma figura de grande empatia, mas assim, a Angela Merkel é uma figura que tem sido elogiada nesse momento, né? Então, as ações desempenhadas por esses personagens, também elas são a leitura delas é muito elucidativa, né, de tendências que estão valorizadas, que devem ser incentivadas, ou ações que têm sido criticadas e que a gente se evidencia como temas para serem questionados e, enfim. Professora, a senhora tem uma... Gisela, fica à vontade, tá? Professora, a senhora tem um dos comentários, um dos textos seu, faz uma ponte também entre os acontecimentos e a mídia. Na verdade, e é uma percepção de mídia que a mídia não é uma coisa que está de fora, né, fazendo mal para a sociedade ou vice-versa, mas como integrante, né, como capaz de tanto de repercutir quanto de gerar acontecimentos. E aí talvez converse um pouco com a ideia das duas vidas, né, do acontecimento, o acontecimento vivido na vida de cada um e o acontecimento midiático. O que você tem percebido nessa dualidade entre a mídia e o acontecimento? Bom, primeiro, quer dizer, reforçando, né, isso que você falou aí, eu acho muito necessário que nós, né, pesquisadores, professores da área, que a gente insista muito em quebrar essa dualidade, né, mídia e sociedade, e mostrar a mídia como sendo uma das instituições e uma das dinâmicas fundamentais da própria sociedade. Então, não é a mídia de fora, mas é a mídia sendo parte e constituindo essa sociedade. Esse momento que nós estamos vivendo agora, ele exacerbou uma tendência que a gente já vem sentindo nos últimos anos, nos anos 2000, mas particularmente nos 10 últimos anos aí, que é o papel das redes digitais. Eu acho que assim, os meios de comunicação de massa e a televisão continuam tendo importância e a gente ainda tem esses grandes meios como referências, quer dizer, o discurso do Jornal Nacional, né, ainda é uma referência que a gente comenta, mas assim, a grande mídia, né, desse momento são as diferentes plataformas digitais disponibilizadas. E aí, quer dizer, nós aqui estamos vivendo um exemplo desse. Assim, nós estamos fazendo, quer dizer, essa nossa conversa à distância, né, é uma das muitas lives que a gente tem, que estão pipocando, preenchendo o nosso dia. Eu acho que, assim, falei, não é uma novidade, já vem acontecendo muito isso, mas assim, o momento propiciou uma intensidade absoluta disso. Então, se eu for perguntar para cada um de vocês, o que vocês assistem ao longo do dia? E a gente vai fazer uma listinha que a gente passa de um para um comentarista, um jornal, um programa, ou uma... Né? Então, a mídia, né, e as diferentes mídias, e hoje, né, a gente tem diferentes comentadores, diferentes narradores aí, disponibilizando, então, material, imagem, informação
e narrativas as quais que nos ajudam, né, a interpretar o que está acontecendo, a fortalecer a nossa perspectiva ou a tomar posições contrárias. Mas, enfim, eu acho que a mídia está sendo uma grande alimentadora desse nosso momento. Vera, tem uma pergunta aqui, nessa pergunta linha curiosa de aqui, olhar né? para os personagens, né, que compõem os actantes do acontecimento e das narrativas sobre o acontecimento. Tem uma pergunta aqui que fala sobre a presença da morte, que está constante, né, no noticiário, enfim. Podemos considerar a morte um personagem dessa narrativa do novo coronavírus? Eu não sei se eu não sei se eu diria a morte como um personagem, mas assim como um elemento central nesse enredo desse acontecimento, porque eu lembrei aqui, eu ouvi em algum desses comentadores aí ele lembrava uma frase do Erich Fromm, que falava a economia que antes estava a serviço da vida, agora está assim, tomou a dianteira e é a vida que serve para a economia. Então, o quadro que a gente vinha vivendo, né, o quadro de trabalho, o quadro de demanda, né, era esse regido pela economia. Né? E essa ênfase, esse papel central da economia, que é evidenciado na campanha, né, do governo, mas de vários empresários e várias personalidades que falam, né, a economia não pode parar, nós temos que continuar produzindo. E aí o que aconteceu? Né? O que essa ênfase coloca? Né? Ao trazer o tema da economia, a economia começou a fazer uma contraposição à vida. Então, vida e morte, de repente, a pandemia colocou na ordem do dia a questão da vida e morte. O medo da morte nos faz valorizar a vida. E ao valorizar a vida, a gente começa, então, a rever em que medida nós fizemos essa inversão, de prioridades e, assim, instituições, e dinâmicas e práticas que deveriam servir a vida, agora, quer dizer, estão, na verdade, comandando e suplantando a vida. Então, a morte vem com uma força, digamos assim, de sentido muito grande. Né? É muito oportuna essa pergunta de trazer a morte, porque vida e morte se tornaram, digamos assim, eu falei, não sei se personagens, mas um sentido dominante nesse momento que nos faz rever coisas. Né? Quando eu vi hoje uma propaganda da Prefeitura de Teresina, do Piauí, que era sobre essa coisa da volta ao trabalho, preciso voltar. Se vocês ainda não viram, assim, foi uma peça muito, muito bonita, e ela assim, evidenciando, e aí a peça publicitária, ela são dizer, algumas falas dizendo da importância de voltar ao trabalho. Depois essas pessoas que eram empresários, pequenos empresários, essas pessoas são confrontadas com um conjunto de pessoas e fala assim: se alguém tiver se tiver que escolher quem é que pode fazer um tratamento e quem fica sem, quem você escolhe? E aí ele olhava para as pessoas e aí então essa coisa quer dizer, da vida e da morte, né, da vida dos queridos, né, ganha muita força com essa ameaça. Quer dizer, a morte ficou próxima e aí nos faz valorizar a vida. Um outro aspecto que também poderia falar sobre a morte aí e o Safat falou sobre isso nesses últimos dias, né? Sobre a necropolítica. Né? O tema da morte também nos faz avaliar
a condução política dos países em função desse direcionamento para a vida ou para a morte. O Estado, de alguma maneira, tem, ao eleger políticas públicas e ao eleger prioridade, o Estado detém o poder da vida e da morte das pessoas. Quem vai viver e quem vai morrer. Então, a valorização da vida nos faz também ser críticos da necropolítica, da política que não afasta o risco da morte, que minimiza, né, a morte frente a outras prioridades. Muito bom. Professora, a gente está já... Como a gente imaginou, a coisa vai, né? Eu sou um mediador de primeira viagem, eu estava achando que ia demorar, o que eu vou fazer? Vai suave. Tudo bem que o seu jeito de falar também facilita nessa suavidade entre o conhecimento mais aprofundado e aí uma linguagem gostosa de ouvir. E uma coisa que aparece lá no conceito também, né, do QRE, enfim, é que em algum momento existe uma normalização, né? Quer dizer, como se o acontecimento fosse se incorporando na sociedade. E a gente tem ouvido muito falar a expressão novo normal, né? Que a gente tem que se acostumar com uma nova normalidade, né? Então, agora talvez já trazendo um pouco para os nossos campos, né, de conhecimento, a questão da educação, da comunicação, consumo, enfim, você consegue vislumbrar alguns possíveis novos normais, né? E tentando fazer um pouco esse contraponto, né, do que parece mais alvissareiro, mais solidário e o que parece mais sombrio também. Quer dizer, o que chama atenção para isso, assim, quer dizer, todo acontecimento, quer dizer, é como se fosse um grande acontecimento, é como se fosse um vulcão em erupção. Então você tem a erupção, a tragédia, o transtorno e depois a vida que retoma, né? Então a normalização é essa retomada, é preciso viver depois de tudo que aconteceu. Nós ainda estamos, espero que não muito longe, mas assim, nós ainda estamos longe da normalização desse acontecimento, né? A normalização desse acontecimento, ela vai se dar depois que, enfim, as coisas forem melhor resolvidas ou diminuir, enfim, é um pós-acontecimento. Como, por exemplo, o impeachment é um exemplo, né, que eu dou aí de outro acontecimento. Aconteceu o impeachment, para alguns foi um grande momento, uma grande vitória, para outros uma grande derrota, né? Sentimentos fortes aconteceram nesse desdobramento e depois a vida continua, né? Eu me lembro, depois da votação do impeachment, uma segunda-feira eu voltei para dar aula e falei, e aqui estou eu na sala de aula e tudo continua como se nada tivesse acontecendo. Então, essa normalização da pandemia, né, é ainda uma interrogação no nosso horizonte. Mas é interessante essa outra coisa que você falou, que a gente tem, assim, enquanto o acontecimento não passa, enquanto nós estamos aí na crista desse acontecimento, a gente tenta normalizar uma situação que não é normal, né? E como é que está acontecendo isso? Eu acho que assim, vários aspectos, né, do cotidiano das pessoas têm aparecido, e entrando nesse tema aí que a gente acompanha um pouco dos célebres, né, então é interessante ver o que eles estão postando. Eles estão fazendo a experiência de cuidar de uma casa. Então, assim, o que é a normalização, né, para várias pessoas? A experiência de cuidar da casa, a experiência de cuidar dos filhos, né? É uma certa improvisação. Então, ainda é uma vida, uma certa, fica parecendo uma vida de faz de conta, não é? Mas, assim, nós temos que, de alguma maneira, sobreviver nesse momento, né? Tem uma pesquisadora, eu esqueci, ela tem um nome difícil, eu esqueci, não sei, não me lembro o nome dela, mas ela é professora no Canadá e ela fez um texto muito interessante
falando das 3 etapas. É uma pessoa que tem uma experiência, inclusive de guerra, não sei se ela é de um país do Oriente ou da África, sumiu completamente o nome, mas ela fala de 3 etapas que a gente deve viver, que a gente deve passar para normalizar, entre aspas, esse momento. O primeiro é a questão da segurança. Ela fala, a primeira coisa quando você está vivendo uma situação de risco é cuidar da segurança. Se fosse um contexto de guerra, mas no caso, no contexto da epidemia, o primeiro é a primeira fase é você se colocar de forma segura. A segunda fase é você fazer uma mudança mental. Né? Eu não estou numa situação normal, eu tenho que me adaptar a este outro momento. É depois dessa mudança mental que ela fala, aí depois que você passa por essa segunda fase, você entra numa terceira fase, que aí assim, então nesse outro contexto, o que eu posso fazer? Então aí a gente começa a inventar, fala assim, vamos fazer, bom, assim, vamos nos experimentar pratos culinários, vamos chamar os colegas e fazer uma live, discutir um conceito. Né? Então a vida começa a correr pelos caminhos, pelos canais possíveis dentro desse contexto que ainda é provisório. Né? Tem uma pergunta da Cláudia Hertal aqui, falando um pouco disso, né? Como é que a gente coloca as lives nessa tentativa de normalizar ou viver de uma forma menos dolorosa, talvez, o acontecimento? Eu acho que assim, as lives é uma marca forte da nossa sociabilidade, da nossa necessidade do outro, né, e das conversas. Assim. Eu vivia muito nesse contexto, né, das web celebridades, dos influencers, dessa coisa assim. Eu andava um tema que me preocupava muito, era o expressivismo, né? Eu falo, uma compulsão expressiva, assim, aí ficava vendo essas novas celebridades, falava assim, assim, as pessoas querem o tempo inteiro falar de si, mostrar de si, e assim, isso estava me incomodando muito, como esse traço narcísico que marca o contemporâneo. Na pandemia, e nessa quantidade de lives e nessa coisa, eu não sei se é uma observação ainda muito parcial, mas assim, 2 coisas me pareceram. Uma é que a gente, não sei se aconteceu com todo mundo, mas a gente resgatou contato com várias pessoas, por WhatsApp, né, e a gente lembra de um amigo, de um colega que a gente não vê há muito tempo e a gente entra em contato para saber se a pessoa está bem. Né? Então, esse é um lado. O outro lado das lives, assim, essas lives, nesse contexto, elas estão mais do que só eu falando do meu cotidiano. Né? É essa criação essa interação, esse laço que eu estabeleço com o outro e que me fortalece. Então, só voltando aqui o exemplo dessa nossa live, né? Quando eu falei no início, quando você me convidou, eu falei assim, com muito prazer, não só por reeditar quer dizer, nós tivemos uma experiência de trabalho conjunto aí na SPM, né, que foi uma experiência muito rica e prazerosa para todos nós. Então, eu falei, essa live, ela vai um pouco reeditar esse encontro, essa troca estimulante. E eu acho que isso está acontecendo em várias lives. Assim. Eu tenho seguido assim, alguns canais, alguns comentaristas, assim, e é essa ideia quase de uma conversa. Né? Assim, eu estou precisando não só entender o que está acontecendo, mas eu quero compartilhar, eu quero escutar, né? Eu quero que a narrativa que eu vou tomar como mais certa para mim, para esse momento, que seja uma narrativa escrita por muitos narradores. Então, eu acho que a live está tendo um papel de alimentação, as lives estão tendo esse papel de alimentação muito importante nesse momento.
só fala, Gisela, se quer me ajudar com a pergunta aí da Cláudia? Ela tem um outro aspecto que ela pode ser gravada e guardada e exibida depois, uma espécie de presente no futuro. Né? Então, a nossa Cláudia Hertal pede para você comentar sobre essa dinâmica, né, das lives que elas podem Não, mas ser. eu falei, desculpa, eu falei Cláudia, mas é Cláudio. Tem uma pergunta do Cláudio aqui falando Desculpa. que não aparece. Olha a minha. Falei da questão da religiosidade e da espiritualidade, que isso parece que não está ocupando muito tempo das pessoas, ou se está ocupando, elas não estão contando para todo mundo. Você acredita que seja algum sinal isso também, de alguma perda de fé, enfim? Não, eu acho que quer dizer, está sendo uma religiosidade vivida à distância, não é? Nós até fizemos uma das nossas pequenas análises lá no Diário da Quarentena, foi sobre a Semana Santa, que é uma das grandes festas do calendário religioso brasileiro desde sempre, e essa Semana Santa absolutamente atípica, né, que foi feita, né, a partir das nossas casas. E eu acho que para os católicos, né, houve transmissão, né, de bênção, de missa, foi cerimônias e rituais compartilhados à distância, mas assim, eu acho que assim, né, para os católicos, para as pessoas né, que são, eu acho que foram vividos com muito fervor. Né? A transmissão do Papa também, né, assim, o Papa Francisco nos brindou para os católicos e não católicos, assim, ele nos brindou com um momento, né, de espiritualidade muito grande. Então, eu acho que a espiritualidade ela está sendo adaptada também nesse novo contexto. Talvez a pergunta do Cláudio, né? A pergunta do Cláudio era assim, que o lado espiritual não é o que sobressai mais. É interessante porque quando a gente pensa nas mudanças possíveis dessa experiência que a gente está vivendo, um lado é uma mudança pessoal. Né? E assim, várias pessoas, em vários momentos, a gente vê isso. Né? Estar trancada na minha casa, estar limitada nas minhas práticas, me faz conviver comigo mesmo, me faz refletir, me faz rever os valores, as coisas que eu valorizava, que eu fazia. Então, essa experiência certamente vai ter mudanças individuais, e aí, assim, essa mudança, eu poderia dizer, mudanças de valores, mudanças comportamentais, mas certamente, né, uma mudança, se não no espírito, na religiosidade, mas assim, mudanças na alma enquanto aquilo que nos anima, né? Essa mudança de cada um. Mas esse é um lado. Mas assim, eu não sei se essa pandemia, exatamente por ser um fenômeno coletivo, se a incidência dela está sendo mais neste lado aí da reflexão individual e da própria mudança, ou se não está incidindo mais no quadro coletivo, né? No quadro assim, porque nós estamos vivendo um isolamento social. Então, o eu sofre, o eu muda, o eu está sendo compelido a se mover. Mas, por outro lado, o isolamento social está me dirigindo muito para a própria sociedade. Que sociedade é essa que eu vivo? Né? Que tipo de contrato, que tipo de relação se estabelece? Então, eu acho que é uma religiosidade prática. Não é? Eu tenho ouvido em algumas lives assim, a presença, ou a fala, a palavra eu sou de tradição católica, de alguns freis que têm tido, né, um trabalho social muito grande. Então,
é um exemplo religioso que mostra mais do que uma religião de interiorização, mas uma religião que me leva a pensar e a ver o outro, talvez, de outra maneira. Então, eu acho que tem uma mudança, uma religiosidade prática aí que a gente vai sentir ela talvez mais aos poucos. Bom, você pode ter certeza que você me tocou aí, quer dizer, me emocionou, né, com essa fala, por vários motivos. Acho que a gente aprendeu bastante também na prática, né, trocando ideias, enfim, tentando responder as perguntas. A gente está no nosso horário já, né, a ideia que fosse das 18 às 19, já são 19h01. Então, eu tenho aquela tarefa, né, de encerrar. Eu só queria agradecer muitíssimo a sua presença, sugerir que as pessoas que não conheçam o trabalho do GRIS Lab, do Laboratório de Estudos do Acontecimento, os seus textos também disponíveis na internet, né, sobre metodologia e acontecimento, sobre mídia e acontecimento, enfim, é uma pessoa que trabalha de maneira muito legal. Então, agradeço, a gente já passou algumas referências aí pelo chat. Dois dos nossos ouvintes, né, que estão aqui participando do webinar mandaram a referência que você não lembrava o nome, Vera. É verdade. É a Aisha Ahmad. Ótimo, obrigada. Mas o bom é isso, sempre tem um que vai lá e cata. Então, dois mandaram para a gente, é ótimo. Que bom. Isso é ótimo. Bom, professor, agradeço muitíssimo. Vou passar a palavra para a Cristina fazer o nosso encerramento oficial aqui. Eu também agradeço a oportunidade e o contato com você, sempre tão... Né, é um contato acadêmico, afetuoso, que eu acho que a gente precisa muito disso no nosso meio. Então, foi um diálogo com você, com a Gisela, que é uma amiga querida de muitos anos. Assim, eu agradeço esse momento juntos aqui. Que bom. Vera, queria te agradecer muito pela participação, pela contribuição. Eu não contei no início, mas eu sou economista. E preciso te dizer que a gente tem um desvio na formação dos economistas, porque a gente trabalha muito com manuais e interpretações dos originais, o que certamente criou uma dicotomia entre liberalismo e estatismo que não tem o menor sentido. São instituições importantes que constroem o tecido social da vida e da sobrevida, né? Enfim, acho que você tem toda a razão de falar que esse daqui é um momento que faz a gente parar para refletir sobre essas questões. Em um outro momento, eu vou querer muito que a gente possa conversar mais falando sobre esses temas. Então, obrigada a todo mundo que está aqui participando. Eu coloquei do lado os próximos webinários, estão todos convidados a participar do painel de debate. Tem um questionário com 4 perguntinhas só, que está me ajudando muito para melhorar a oferta desses painéis. E obrigada por estarem com a gente numa segunda-feira, essa hora da noite. Obrigada, Gisela, obrigada, Vera, obrigada, Zagalo. Obrigado, Cris. Okay. Obrigado a todos. Então tá, é assim que acaba. É assim que acaba. Agora as pessoas vão saindo. Obrigado, Vera. Um beijo. Obrigada, até mais, então. Abraços e beijos liberados virtuais. É isso aí. Vera, prazer enorme em te rever e te ouvir. Também. Tchau, É muito bom mesmo, né? Maravilhoso.